pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e já não sei mais quantos episódios nós temos. Bom, brincadeira à parte, esse é o 39º episódio do Jornada Cast. Esse momento aqui, esse momento de bate-papo, que um dia foi uma ideia geralmente se concretizou e a gente não sabia quantos episódios iríamos gravar. Já estamos próximos do 40, e que venha o 100º, e que venham cada um dos episódios em que o nosso principal convidado, que é dono do Ouro e da Prata, que é o nosso conselheiro maravilhoso, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, continue mandando nomes aqui para que eu possa registrar esse momento em alguns minutos, algumas horas, e como sempre digo, também aqui nessa cadeira, aprender muito com as pessoas que têm passado por aqui. Bom, hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que conheço pela internet, diferente de muitos lá dos primeiros episódios, das primeiras temporadas, que eram pessoas conhecidas, mas assim como os conhecidos e os não conhecidos pessoalmente, o nome ali vem de uma voz, né? Essa voz manda o nome e soa no ouvido assim, ó, tem um assunto aí para poder falar. E essa pessoa é um empreendedor de um mercado muito interessante, que eu estou nele também, que é o mercado da tecnologia. E também, dentro da tecnologia, de um mercado que tem se falado muito, que é de inteligência artificial. Que, particularmente, eu não acredito em inteligência artificial, a gente vai falar sobre isso. Eu prefiro chamar de inteligência aumentada, mas fecha o parênteses. Bom, mas ele é, antes de tudo, um ser também magnífico, e que eu vou ter o prazer hoje de conhecer a história. Hoje eu estou aqui com o Ramon Azevedo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui junto com você. Para mim, assim, é muito legal a gente poder falar, conversar, compartilhar histórias, aprender um sobre o outro aqui, né? Então, um grande prazer mesmo estar aqui com você. E vamos lá, vamos bater um papo. Vamos lá, nossa responsa, né? Exatamente. A gente deixar aqui o nosso legado. E eu vou te entregar um presente, cara, que a gente tem entregue nessa temporada, mas essa logomarca não nasceu agora, não é a logomarca do Jornada Cash, é uma bolinha que tem um P, um O e um R aqui, para quem já assistiu os outros episódios, reforça aí. Mas ela tem um objetivo nosso, porque o Jornada Cash também é dessa mesma cor. Legal. E essa bolinha brilha no escuro, então os seus meninos lá vão jogar ela, vão achar ela por algum lugar. Mas o mais interessante é porque esse POR significa permanecer, orar e estar em retidão, que é o que a gente precisa no dia a dia. E a gente fazer todas as nossas coisas por amor e por vidas, seja empreender, né, seja, de certa forma, dentro da nossa casa. Então, no cunho pessoal e profissional, a gente precisa de fazer isso. Né? Legal. O nosso pai, ele nos diz, cuide das minhas coisas enquanto eu estou cuidando das suas. E o que ele quer que a gente cuide é vidas, né? Então eu vou deixar essa bolinha com você, que é um simples presente, mas é uma representação legal desse demais. movimento aí que o Jornada Cash faz parte, que é por amor e por vidas. Amém, muito obrigado. Legal demais, obrigado. Meu irmão, bom, eu disse aqui, né, que a gente não se conhece, por enquanto, apesar da gente ter treinado na mesma academia, e aí vem os conhecidos da vida. Quem é esse ser que mora aí dentro, cara? Bom, vamos lá, né? Quem que é o Ramon, né? Bom, Ramon, sou cristão, nascido, criado num lar cristão pela minha mãe, pelo meu avô, né? Hoje, casado, segundo casamento, né? Sou recém-casado, tem 2 anos que eu casei a segunda vez, extremamente feliz, muito feliz mesmo. Pai de 2 filhos, pai do Emanuel, 13 anos, do Joãozinho, de 10 anos, né? E empreendedor. Então, hoje eu sou empreendedor de tecnologia, estou empreendendo no setor de aplicação de inteligência artificial no mercado imobiliário e tem mais ou menos uns 8 anos que eu estou nessa jornada de inteligência artificial. Então, esse é o Ramon. Sou capixaba, não sou mineiro, né? Mas sou mineiro de coração, já tem 30 anos que nós estamos aqui, fincamos a base aqui em Belo Horizonte. Legal, você é do Espírito Santo? Sou de Vitória, capixaba. De Vitória. Capital, nasceu no mar e veio para cá onde não tem mar, né? Exatamente. Já acostumou com os uai da vida aí também? Já virei motivo de piada na família, né? Então, quando tem festa de família, uai, trem, né? O pessoal sempre brinca, pô,
O Ramon vai chegar na praia e vai sair nadando no mar em busca do queijo, que é a lua, né? Então sempre tem alguma brincadeira agora, porque o sotaque já entrega, né? Então a gente é mais mineiro do que capixaba hoje. Sua esposa é mineirinha? Mineirinha de Belo Horizonte. Galera, os mineiros, mulheres bacanas, né? Sim. Apesar não, né, gente? Mas a minha é lá do norte, então eu brinco que eu importei ela de lá. A gente fala, no ambiente de inovação, né, investimento, empreendedorismo digital, a gente fala que é a máfia do pão de queijo, né? Então, aonde você vai, tem um mineiro empreendendo, né? Aonde você vai, tem um mineiro de referência. Então, assim, eu tive no Web Summit agora no Rio, encontrei mais mineiros no Web Summit do que a gente encontra em BH. Estava em São Paulo um dia desse, é a mesma coisa. Então, onde você vai, tem mineiros, né? Onde fala de inovação, tem mineiros envolvidos, né? E como referências, como líderes em diversas empresas, em várias áreas ligadas à inovação. Né? A gente estava até comentando nos bastidores aqui, a Federal é uma grande referência, né? Sim. Onde que você fez seu mestrado, você fez seu doutorado, eu fiz a minha formação lá, enfim. E professor Ziviane, enfim, Ivan Moura, deixaram bons legados aí, né, cara, na tecnologia. Exatamente. Federal é uma referência. Existe toda uma brincadeira a respeito do caso do PayPal, né, aquela startup mais de 20 anos atrás que fez sucesso nos Estados Unidos, foi vendida, etc., que é a brincadeira do PayPal Mafia, né, que são empreendedores de muito sucesso que surgiram a partir daquele case, né. Aqui você tem a mesma situação, né, então você tem professor Nives Viviane, Ivan Moura Campos, professor Berthier. Então ali eles foram criar uma série de empreendimentos. Primeiro criaram ali o Miner, que foi vendido para o grupo UOL, depois criaram o Aquan, que foi vendido para o Google, depois criaram a Nemu, que foi vendida para a Lynx, e agora criaram a Kunumi, alguns anos atrás. Tive a oportunidade de ser sócio junto com o professor Nívio, que foi vendido para o Bradesco, né? E aí quando você começa a ver as pessoas que eram líderes naquelas empresas, hoje estão todas em posição de liderança, estão empreendendo também. Então você tem todo um desdobramento de carreira, desdobramento de perfis de liderança a partir de casos de sucesso e que nasceram lá na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E que eu vejo que assim, é muito comum as pessoas ficarem mais no acadêmico do que migrar para o corporativo, né? Até porque a nossa formação brasileira ela é menos empreendedora e mais teórica, né? E mais para o ramo da pesquisa mesmo, assim, são poucos que a gente, pelo menos eu estou com 40, vou fazer 43, né? Mas as cadeiras de empreendedorismo elas eram mais raras, né? E aqui nós tivemos vários que continuaram na academia, grandes pesquisadores, mas que empreenderam, se tornaram sócios e fundadores de negócios. Né? Até porque a cadeira de empreendedorismo ela é multidisciplinar. Né? E a universidade brasileira, ela é verticalizada. Então, quando você faz um curso de engenharia, você tem disciplinas de engenharia. Quando você faz medicina, medicina. Mas o empreendedorismo, ele é interdisciplinar. Então, na medida que começaram a surgir disciplinas interdisciplinares na universidade, o empreendedorismo apareceu. E aí, eu acho, mais uma vez, que o professor Nívio tem um papel gigantesco nisso. Né? Ele sempre fala que ele fez o doutorado dele no Canadá, e quando ele chegou lá, o orientador dele falou, olha, o negócio é empreender, o negócio é colocar tecnologia no mercado. E aí, quando ele voltou, ele falou, olha, eu vou fazer a mesma coisa, o que eu desenvolvi eu quero colocar no mercado. E aí surgiu todo esse histórico de sucesso que a gente vê, né? Perfeito, ou seja, ele mudou a realidade. Ele mudou a realidade. As trouxeram empreendedorismo para cá, e nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares já era bem comum. Eu sempre comento que, não desmerecendo, mas o engenheiro civil aqui, ele se forma para construir casas. Nos Estados Unidos se forma para criar uma empresa para construir casas. Né? A realidade é diferente por causa dessa veia cross aí de empreendedorismo. Sim, com certeza. Bom, a gente já começou a falar de empreendedorismo aqui, mas deixa um Ramon por trás aí, né, cara? Assim, o Ramon pai, igual você comentou, cristão, como é que você divide seu tempo? Né? A gente entrar um pouquinho nisso. Empreender não é fácil. Você comentou que você está no seu terceiro empreendimento aí. Sim. E eu vejo ali pela sua rede social uma boa relação sua com os filhos, enfim. Tem um outro amigo meu também, que é muita referência, que é o Marconi, que a gente já gravou um podcast aqui.
mora nos Estados Unidos, mas a gente sempre comenta que o tempo é algo que é mais precioso. Empreender não Uhum. é fácil, É, gasta-se muito tempo. E sim. se deixar, a gente é levado pelo mundo corporativo e a gente fica só com o lado dos dois P's, pessoal e profissional. O profissional leva 90%, quando você vai ver, você só tem 10%. E você Uhum. está destruindo família, uma série de coisas, né? A gente Sim. sabe que esse daí também não é linear, tá? Tem que acelerar, tem hora que você tem que diminuir. Mas qual que é a sua experiência disso, cara? Eu acho que é exatamente esse ponto que você falou, né? Eu acho que tem pelo menos uns 10 anos, ou talvez até mais, uns 15 anos, que eu desisti da ideia de separar o tempo pessoal do tempo profissional. Eu desisti disso. Eu acho que as coisas elas são interlaçadas, elas são interconectadas. E na medida que eu conseguir compreender a conexão que existe entre os dois assuntos, eu tenho toda a liberdade de hoje, por exemplo, 3 horas da tarde, sair do escritório, pegar minha esposa, levar ela no médico, acompanhá-la, depois voltar e trabalhar. Ou se meu filho estivesse comigo hoje na parte da manhã, eu acordaria talvez um pouco mais tarde, ajudaria ele com o dever de casa, iria para o escritório trabalhar. Se ele precisasse de alguma coisa, eu ia sair de lá. Então, acho que assim, quando eu quebrei a barreira, que é aquela barreira do tipo, eu trabalho de 8 a 5, e eu sou pai antes das 5, depois das 5 e antes das 8, quando eu quebrei essa barreira, as coisas começaram a se balancear um pouco melhor. Embora eu não acredite que é possível ter balanceamento o tempo inteiro. Né? Então, por exemplo, no momento que eu tenho agora, eu e minha esposa, a gente tem um combinado de 3 meses. Durante esses 3 meses, que a gente deve estar mais ou menos no meio do período, eu estou trabalhando muito acima do normal. Então, o balanceamento está puxando mais para o profissional. Daqui a pouco esse negócio volta um pouco, daqui a pouco eu vou dedicar um pouco mais ao pessoal. Mas a ferramenta que eu encontrei é misturar as duas coisas. É ter liberdade de parar qualquer atividade que eu estou fazendo para atender o telefone que meu filho me ligou e está precisando de uma ajuda porque ele tem uma dúvida sobre uma questão de matemática. Ok, eu vou dar atenção para ele. Né? Ao mesmo tempo, de vez em quando eu chegar e falar assim, filho, hoje o papai não vai poder ficar aqui, porque eu tenho um compromisso. Né? E naturalmente isso sacrifica um pouco mais do ponto de vista físico. Né? Então, assim, naturalmente eu acordo um pouco mais cedo, eu durmo um pouco mais tarde, alguns finais de semana eu trabalho, né? Mas vou balanceando nesse formato. O que é a prioridade? Né? Esse é o ponto importante. Né? Hoje a prioridade da minha vida é a minha família. É a minha família, em todos os aspectos de família. Né? Então hoje a minha luta, a minha batalha, meu esforço é por 3 aspectos. O primeiro, a minha relação com Deus. Então acho que eu fui assim muito impactado por ter subido a montanha. Quando eu desci da montanha, aquilo ali mudou completamente a visão de mundo que eu tinha, do meu papel, né, como homem aqui. Esse é um ponto. O segundo ponto, meu papel como marido. Sabe, eu acho que assim, no meu caso específico, a minha esposa me suporta, sabe, ela me ajuda, ela me apoia, ela me incentiva, né, e eu quero ser esse marido que ela sente prazer de estar junto, ela sente feliz de estar junto, né. O terceiro ponto são os meus filhos. São os meus filhos. E aí, a gente está numa fase divertida, né? Porque um tem 13, vai fazer 14 mês que vem. Então, já é adolescente, já é do meu tamanho, ele já tem umas conversas um pouco diferentes. O outro ainda é mais criança. Então, é um desafio, né? Você lidar e ensinar um adolescente. Ele já começa aquela fase onde, pai, eu prefiro sair com meus amigos, aquela coisa toda, né? Começa a perder, A gente começa a perder a prioridade, né? E talvez o ponto mais difícil para mim hoje é compreender meu papel como filho. Porque meus pais são vivos, meu pai e minha mãe, graças a Deus, são vivos. Meu pai tem hoje 74 anos de idade, minha mãe tem 68, então 75 e 68. Então, assim, agora algumas das relações se inverteram. Então, se antes eu ligava para o meu pai todo dia ou toda semana, pai, me dá uma opinião em tal coisa, agora é o inverso. Às vezes ele me liga, filho, o que você acha de tal coisa? E isso para mim é uma grande novidade. O meu papel como filho mudou. O meu papel como pai mudou. O meu papel como marido mudou. E o mais interessante, o meu papel como empreendedor mudou. Porque é a primeira vez em uma organização que eu trabalho que eu sou mais velho. O meu papel mudou e completamente. você não Né? se sente velho. Não me sinto. Não, assim, exatamente. Agora, naturalmente, eu tenho que reconhecer que as minhas competências a serem aplicadas no dia a dia mudaram.
Então, assim, eu não preciso ser o cara que hoje passa a noite inteira estudando um assunto novo. Não preciso ser esse cara. Eu vou fazer porque eu gosto. Agora, pô, tem 2 sócios lá que os caras aprendem em 30 minutos que eu demoro 4 horas para aprender. Então, assim, eles aprendem muito mais rápido, eles têm muito mais energia do que eu, eles conseguem visualizar o mundo de uma forma bem diferente da forma como eu vejo, né? A minha janelinha é uma janelinha de 80, né? Eu sou de 82, vou fazer 42 esse ano. Eles não. 25 anos, 27 anos. Então, assim, o meu papel como empreendedor mudou completamente. O meu papel como líder mudou completamente. E é muito mais dar suporte para que eles possam crescer, é muito mais dar suporte para que eles consigam ter um comportamento mais estável, para tirar os picos e os vales, né? Aquela coisa de eu vou dominar o mundo, vamos mudar tudo, semana que vem é tudo diferente. Calma. Vamos desenhar, vamos com calma aqui. Ou então aquele momento de tá tudo ruim, não estamos vendendo nada. Calma. Então, assim, eu acho que o meu papel hoje, como empreendedor, ele mudou muito. É muito mais do tipo, conseguir dar ritmo às coisas, do que ficar o tempo inteiro me cobrando de ser o primeiro a saber tal coisa, o primeiro a... Não é esse mais o meu papel. Não é esse mais o meu papel. Então, assim, eu demorei alguns meses para compreender isso. Isso para mim foi um baque enorme. Tudo que eu ia aprender, as pessoas já sabiam. Tudo que eu me propunha a discutir, o pessoal já tinha aprendido mais rápido que eu. Falei assim, cara, tem um outro lugar aqui para mim. Deixa eu dar espaço para o pessoal crescer, deixa eu dar espaço para eles voarem e eu vou aqui no suporte. Eu vou aqui suportando. Precisa de apoio? Eu estou aqui para te ajudar. Está pensando daquilo ali? Então, assim, hoje foi um caso, né? A gente estava conversando antes de começar aqui. Pô, a gente está super feliz. Comemorou 50º contrato assinado na empresa. A gente está muito feliz, né? E meu sócio, que cuida de vendas, ele mandou uma mensagem no privado, falou, cara, tá uma merda. Pô, a gente deveria ser muito mais rápido. Eu falei, calma, cara. Hoje, nós vamos comemorar. Hoje nós vamos falar com todo mundo que, pô, cara, assim, agradecer a todo mundo, nós estamos crescendo pra caramba, a gente cresceu, sei lá, 25% em relação ao mês passado, então um negócio absurdo e tal, eu sei que dá para melhorar, mas hoje nós vamos comemorar. Amanhã não, cara. Amanhã nós vamos começar, é igual o Pink e o cérebro, né? O que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos tentar dominar o mundo, né? Mas hoje é o dia de comemorar. Então, acho que meu papel se mudou bastante, né? Em termos de todos os papéis ou todos os chapéus que eu tenho, né? Tanto como pai, como marido, como filho, como empreendedor. E eu estou nessa fase de tentar entender aonde que eu consigo ser mais útil, contribuir mais para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que eu estou muito nessa fase hoje. Né? Legal você falar isso, porque eu tenho um entendimento também que a gente vive por ciclos ou estações. Sim. Nossa vida é isso. Sim. E é difícil de você fazer a transição porque elas são sobrepostas. Assim, não chega vamos falar de idade, de 30 a 35, ela chegou no 35, apesar de você ter lá os setênios, que é um negócio que eu estudei muito tempo, filosofia, essa coisa toda, meio que a cada 7 anos a gente muda os nossos comportamentos, dá para você poder ter um olhar ali, né? Vem até através de um cálculo de a média do ser humano é 70 anos de idade, a cada 7 anos você muda, então você tem 10 estações, vamos dizer assim, que muda desde de como você vê o mundo até da roupa que você veste. Então, eu entendo que a gente vive ciclos. Mas o mais difícil para mim, cara, é entender que eu estou deixando de fazer um e que eu tenho que me apoiar em outro. E eu citei para você aqui de não me sentir velho, porque quando você olha para o time, você olha para a equipe, você fala, poxa vida, cara, eu com 41 anos, eu sou o mais velho da turma. Exato. E aí você fala, pô, eu sou o vovô da galera aqui, né? E você começa a observar que aquilo que você estudava e programava ou fazia qualquer coisa, eles fazem no curto espaço de tempo. O maior desafio é desvincular. É você deixar para trás e falar assim, realmente existem pessoas que são melhores do que eu. Aí vem o elo da confiança, confiar que o outro faz melhor que você, dar o espaço e aproveitar o gás que essas pessoas têm que um dia você já teve. Mas Exatamente. é difícil de desconectar Exato. disso. Né? Assim, para mim, eu consigo ver a minha história, eu vou considerar assim, de 14 anos para cá. Antes dos 14 era meninão, queria brincar e jogar futebol na rua, aquela coisa toda, né? Mas com os 14 eu comecei a trabalhar. Então eu consigo historiar as coisas muito mais fácil de 14 anos para cá. E por uma sorte,
uma sorte mesmo do destino, eu trabalho com programação, com tecnologia desde os 14. Então, meu primeiro emprego foi com informática, o segundo já como programador, e desde então eu trabalho com alguma coisa envolvendo tecnologia. Já trabalhei com venture capital, com planejamento, mas sempre em empresas de tecnologia. Eu consigo visualizar os meus ciclos de crescimento e de geração de valor a cada 2 anos. A minha personalidade, naturalmente, ela muda a cada 7 anos, 5 anos, né? Eu acho que tem uma certa variação, assim. Eu consigo ver muito claramente o primeiro Ramon, quando eu tive o primeiro casamento, o segundo Ramon nascendo quando eu assumi responsabilidades maiores no trabalho, em uma empresa grande, o terceiro Ramon quando meu filho nasceu. Na verdade, essa é uma história bem interessante, não foi quando ele nasceu. Quando o meu filho mais velho a mãe dos meninos tinha 7 meses de gravidez, a gente foi fazer um ultrassom. E o médico era muito brincalhão, aquele cara que conversa, que conta piada, e a gente se divertia, a gente virou sócio no negócio. Então, assim, era um negócio super legal. E aí ele começou a fazer o ultrassom e ele parou de rir. E aí ali eu vi que tinha alguma coisa esquisita. E aí eu fingi de bobo para não deixar a minha ex-esposa ficar nervosa, aquela coisa toda. Aí ele me chamou e falou assim: Ramon, vou te entregar um papel, aqui tem o telefone de uma médica, você vai ligar para ela e ela vai fazer um ultrassom. Porque ela é especialista em ultrassom de coração de crianças quando ainda está na barriga da mãe. E tem uma questão ali, cara. Aí eu fiquei super preocupado e ali eu virei pai. Porque assim, a conexão que já tinha estabelecida entre eu e o meu filho, que estava na barriga da mãe dele, ali eu senti. Ali eu lembrei das vezes que meu pai me chamou atenção, ali eu lembrei das vezes que minha mãe me chamou atenção. Ali eu virei pai. Então não foi quando ele nasceu, foi naquele dia. Naquele dia eu virei pai. O tempo passou, o problema foi resolvido, graças a Deus não tem nada, mas aquele foi um momento de virada de chave para mim. Depois veio um segundo filho, depois veio o divórcio, depois veio o casamento de novo. Então, assim, eu vejo esses ciclos como pessoa. Agora, como profissional, para mim sempre foram 2 anos. E todas as vezes que eu tento fugir dos 2 anos, dá errado. Se eu fico mais afoito, dá errado. Se eu fico devagar demais, dá errado. Então, são 2 anos. Então, se você me perguntar assim, quantos anos demorou para a morada começar a gerar resultado? Foram 2 anos. Antes disso, eu trabalhei em uma empresa também de inteligência artificial chamada Kunumi. Quanto tempo demorou para gerar resultado? Foram 2 anos. Então, assim, é uma coisa que carrega junto comigo. Parece que é o tempo de entender, estruturar, organizar as coisas e o resultado começar a acontecer. E aí entra mais um papel meu como líder, que é tentar explicar isso para quem acha que vai resolver o mundo em 3 meses. Não vai resolver o mundo em 3 meses. Eu gostaria muito, mas não vai. Leva tempo. No meu caso, são ciclos de 2 anos. E tem se provado, eu posso citar talvez os últimos 6 desses ciclos, que foram 2 anos. Então, assim, isso me ajuda a segurar um pouco da ansiedade, ao mesmo tempo acelerar em alguns momentos, olha, não dá para ficar esperando não. Então, assim, eu consigo dosar a velocidade de acordo com esse parâmetro, que é o que tem acontecido na minha vida. Né? Então, como profissional, ciclos de 2 anos. Agora, como pessoa, às vezes 5, 7 anos, depende muito da crise que acontece. Né? Pô, cara, doideira demais o que você está falando. Sério mesmo, eu estava aqui porque agora eu já sei por que você veio sentar aí na cadeira do Jornal da Queixa. Porque você falando comigo, eu estava tentando desenhar um gráfico na minha cabeça da minha vida. Eu estou Sim, sim. tentando pegar a lógica que você está me passando e falar onde que essa lógica se encaixa. Eu também creio que a gente muda ao nosso estilo pessoal, seja pela antroposofia, né? Ou por outro qualquer estudo, mas eu estou falando assim, eu acredito também que é 5, 7 anos. Você é diferente dos seus 14 a 21, você é diferente dos seus 21 a 28. Exato. Né? Rudolf Steiner já explicava isso já. Mas, profissionalmente, cara, eu também acredito que o meu tempo era 2, 3 anos. Olha só. Primeiro porque você usou a palavra informática. Você é velho igual eu. Nós viemos do curso de informática, exatamente. que hoje é chamado tecnologia, né? Isso. Ou microinformática. Não é brincadeira à parte, cara.
Eu também comecei com 14 anos, 14 para 15 ali, oitava série, para o primeiro ano. Exatamente. Aí fiz Centec, escola técnica, Exatamente. aquela coisa toda. Mas, mesmo eu tendo passado um longo período dentro de um mesmo grupo, eu nunca consegui fazer a mesma coisa por mais de 2 anos. Eu estou falando assim, ó, eu dei aula, eu comecei como desenvolvedor também, de Fox Pro, que nem existe mais. Pô, conheço muito de Fox Pro, padrão base, pô, com consulta de banco de dados mais rápida da história. Mais rápida, ficava ele Access brigando, exatamente. Né, então, o primeiro curso que eu fiz foi na Pró-Informática de Access, meu Deus. Então, assim, foi ali que eu entendi um pouco do que eu iria ser como profissional. Mas, depois eu fui dar aula de informática, daqueles cursos do CNI, Centro Nacional de Informática, de 1 ano. Você ficava lá ensinando o cara a mexer do mouse, né? Aqueles que pegavam o mouse e viravam, tinha uma bolinha, né? Quem é jovem vai saber disso, até montagem de computador. E eu fiquei lá 3 anos. Então, quando você estava me explicando isso, estou falando pra caramba hoje aqui, né, Fred? Vai regulando aí. Quando você parou para poder falar isso, eu falei, cara, eu fiquei 3 anos nesse lugar. Depois eu fui para a IC, tá? Quando eu cheguei na IC, eu fui do marketing, eu fiquei 1 ano só. Mas eu entrei no marketing e só tinha vaga no marketing. Logo depois eu fui para training, ser training, fazer um monte de prova de certificação e virar instrutor, porque eu já tinha dado aula de curso profissionalizante Microsoft. Fiquei 2 anos, depois eu virei consultor, 3 anos. Cara, depois eu fui para outsourcing, depois eu fui Green Badge da Microsoft, depois eu ajudei o PMO, enfim, a SDF da Robson. O que eu estou dizendo é que realmente eu acredito que a cada 2, 3 anos para poder fazer algo aí. De gerar valor, assim, né? Agora, tem outros aprendizados que eu tenho tirado também nesse caminho do ciclo dos 2 anos. No meu caso, especificamente, eu sou altamente atraído a fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Muito atraído. Então, assim, por exemplo, durante um período, eu trabalhava como diretor de informática, de tecnologia da informação, né? O problema da TI, né? Que negócio e tal, né? O chamado, aquela coisa toda, e em paralelo eu cuidava de planejamento da mesma empresa. O tempo passou, eu deixei TI e a gente abriu uma empresa de investimentos, que é onde começa a história de Venture Capital. Era em paralelo. Então, durante muito tempo da minha vida, eu sempre fiz 2 coisas ao mesmo tempo. Mas o aprendizado qual que é? É quando eu focava em uma só e que gerava resultado. Então, assim, eu poderia ter 2 responsabilidades, mas naturalmente, aquilo que eu dava mais atenção, focava, gerava mais valor. E essa é uma luta diária. Porque, assim, isso deve acontecer muito com você. Então, assim, talvez pelo tempo de experiência que a gente tem, tem um conselho aqui, tem um conselho ali, alguém quer bater um papo, alguém tem uma ideia, vamos abrir um negócio de não sei o quê. Então, a gente fica o tempo inteiro sendo bombardeado por oportunidades. E aí, daí a pouco, se eu caio no buraco de estar fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo, para mim já deu ruim. Eu descobri que meu limite são 6. Então, em determinado momento da vida, eu fui acumulando, e falei assim, cara, bateu, aí não dá mais. Mas assim, eu sou mais produtivo quando tenho um foco maior. E uma outra coisa que eu descobri é que existem perfis muito claros de quem concebe um negócio, não é meu perfil. Eu não sou um cara de concepção. Assim, a gente estava discutindo o nome de produto agora no WhatsApp, assim, eu não consigo falar, eu não sou uma pessoa de concepção. Existe a pessoa de estruturação, eu tenho um perfil de estruturação. E eu também não sou o cara de tocar uma operação grande. Aquele negócio assim, batidão. Então, acho que assim, é um outro aprendizado que eu tenho. Eu não consigo conceber necessariamente um negócio. Agora, de repente, se você teve uma ideia legal, cara, eu consigo te estruturar. E eu consigo conectar as pontas, eu consigo projetar o lado financeiro, quem que vai ser o investidor, quem que é o primeiro cliente, como que a gente vai testar, qual que vai formar o time de vendas. Eu consigo organizar isso muito bem. Agora, depois disso tudo organizado, que entrou aquele processo legal funcionando, aí precisa de outra pessoa para tocar a operação. Então, assim, acho que são aprendizados que eu fui tentando tirar a respeito do meu perfil, de onde eu consigo gerar mais valor. E, coincidentemente, tem sempre esse padrão. O ciclo é de 2 anos, quando eu deixo de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e foco em alguma coisa, aquilo ali gera resultado muito mais rápido, e depois de estruturado, eu preciso trazer alguém que me ajude a tocar a operação. Então, assim, na Morada, a gente já tem o time que toca a operação. Então, a minha relação hoje é mais de conversar com o investidor, é de pensar em parceria, é de fazer um lado mais de porta para fora. Porque a operação eu já não consigo mais tocar da forma como fazia quando era tudo pequenininho, né? Perfeito. Então, são aprendizados. aprendizados. Começar
Exatamente. Geralmente você faz do porteiro ao presidente, né? Você Exatamente. faz o jurídico, mas chega uma hora que você, não sendo advogado, você vai deixar cláusulas para trás que você vai levar ferro. Então, Exato. você tem que pegar aquele contrato que um dia você criou lá, o termo de privacidade, né? Exatamente. O termo de uso, e falar, poxa, agora eu preciso de um especialista, aquilo dali não dá mais. Né? São as realidades que eu também vivo do lado de cá, e vejo que eu acho que esse é um aprendizado legal para quem estiver assistindo de empreendedorismo, que eu também encaro que cada C-level, né, a gente está falando de C-levels aqui, eles têm 3 ciclos também, eles têm 3 níveis, que é basicamente o que você disse, mas eu como CTO, eu chegava nas empresas e falava assim, cara, existe aquele CTO que ajuda a fundar, então o cara da ideação, de definir as primeiras stacks, como é que vai ser a arquitetura e tal, beleza. Legal. Eu acredito que eu não estou nessa fase mais, assim, mas foi como é que fala? Interpolação? Que fala? Sobreposição? Essa sobreposição, cara, eu estou me desvinculando agora na NDU com muita dificuldade. Por quê? Porque eu queria tomar o lugar do Samuel, que é o CTO. Tipo assim, por quê? Porque eu gosto de falar da arquitetura, de falar das stacks, mas eu me senti velho. Eu vi que ele é muito melhor do que eu, sabe? Mas desvincular disso foi difícil. Então você tem a etapa 1. A etapa 2, que eu também já participei, é assim, cara, a ideação já está aí, alguém já definiu a arquitetura, já definiu as coisas, mas tem que fazer um scale-up, né? Você tem que chegar e falar, pô, já tem que escalar esse troço aí. Então, como é que eu vou escalar? Como é que eu vou montar time? Como é que eu vou sair de 5 para 200 pessoas? Como é que eu vou ter a relação de trazer especialistas de fora e aculturar essa galera aqui dentro com o time que já está, talvez com o próprio CTO, e colocar um desafio maior de uma consultoria de fora falando, esse CTO está sempre errado, isso é escalar. E o terceiro é aquele momento que o negócio deu certo e que muitas vezes o CTO entra para dar resultado. Que é assim, estratégia, muitas vezes pode entrar até para cortar custo, cortar time, cortar equipe. Exato, né? exato. Esse é um nível que eu ainda não quero. E aí, talvez, vai para valores pessoais, não estou falando que ninguém fazendo nada errado, mas assim, eu já não estou na arquitetura mais, eu estou com muita pena, eu estou deixando isso de lado, mas eu vejo que esse nível 3 não é um negócio que eu... não é muito seu perfil, não né? é muito perfil, sabe? Assim, eu estou muito nessa, vamos estruturar, vamos fazer negócio e... beleza, uma hora alguém vai ter que tocar isso aí. Assim, em termos de modelo de negócio, né, hoje meu perfil ele é muito mais de estruturação, organização, começou a ganhar escala, está validado, está organizado e etc., a gente vai para frente. Então, está muito nesse sentido. Agora, eu acho que tem um outro aprendizado também, né, do que a gente está conversando, é sobre, assim, o que a gente... talvez não seja a pessoa mais adequada para executar a atividade. Por exemplo, você deu o exemplo da sua carreira sobre como professor. Eu não sou professor, cara. Assim, eu posso ter uma facilidade para a gente bater um papo, para dar uma palestra, alguma coisa e tal. Mas eu não sou o cara que vai sentar do lado do outro, vai ajudar. Eu não sou. Então, assim, uma coisa, e é extremamente importante, é extremamente relevante. Então, desde quando eu tinha 25 anos de idade, desde 25 anos de idade, isso mesmo, sempre tem alguma pessoa no time que tem esse papel. Tem esse papel. Então, assim, eu falei, poxa, eu tenho um pouco de dificuldade com questões relacionadas a cor, nome, né? Eu não tenho essa noção de designer igual você tem, eu vejo as publicações, coisa linda. Eu não tenho muito isso, mas sempre tem alguém no time que supre isso. Então, assim, com o passar do tempo, eu fui tentando que todas as vezes que eu tive a oportunidade de ajudar a formar um time ou um negócio, o que for, que tivesse essas competências presentes, mesmo que não tivesse associação com a minha execução. Né? Então, essa complementariedade acabou gerando bons resultados em algumas situações. Né? Perfeito. E assim, isso é entender o espaço do outro, cara. Porque quando você é um C-level, CEO, dono, fundador, é fácil de você usar seu poder e querer influenciar, ou até mesmo travar a criatividade do outro, ocupar o papel dele, né? É muito doido esse bate-papo nosso aqui, porque realmente era para ser hoje, né? Assim, mais cedo a gente tava até com o Samuel aí, abraço para você, mano. Sei que você vai assistir. E hoje também foi um negócio bacana demais que você mandou aquele videozinho, só tô deixando aqui registrado, porque uma hora nós vamos lembrar desse troço aqui. Que Deus te abençoe.
Mas a gente estava ali naquela sala ali, cara, e a gente estava para colocar, a gente estava na fase final de validação de uma aplicação, e a gente tinha discutido com o time de front e tal, o que os caras estavam fazendo. E nesse último ano nosso foi muito difícil a gente entender o papel de cada um mesmo, porque são pessoas que produzem muito, mas se deixar querem fazer tudo e achar que faz tudo. E aí eu estou falando de mim mesmo, Sim. assim, de errar e achar que eu dou conta de fazer tudo, né? E aí a gente estava ali conversando sobre a parte do marketing. E ele começou a dar ideia das cores, do negócio. Eu falei, aí não, aí você fica quieto. Aí, né? Volta para o Node.js lá, volta para as suas stacks. Mas o fator de aprendizado disso, que eu acho que a gente tem que passar aqui, é assim, deixa cada um sentado na cadeira certa. Sim. Você pode dar opinião, você pode dar pitaco, mas Exato. assim, aprenda a respeitar o espaço do outro, que ele é melhor que você, que Exato. ele evoluiu mais que você. E aprenda a ler as pessoas também, porque a gente na cadeira de um fundador ou de um C-Level, é fácil você dar uma opinião e a pessoa travar com a criatividade dela e não executar, né? Porque ela te enxerga como dono. Sim, com certeza. Assim, tem um slide que a gente sempre usa em discussões sobre inovação, não só na empresa, mas em algumas dinâmicas, que ele fala assim, como que você mata uma ideia? Né? Então você às vezes está em uma reunião e aí alguém chegou na reunião e falou assim, não, mas eu pensei em fazer assim. Aí você começa, pô, mas aqui não funciona desse jeito. A gente já tentou isso e não deu certo. As coisas não funcionam dessa forma. E aí, daí a pouco, você vai vendo a pessoa, ela vai murchando, vai murchando, vai murchando. Daqui a pouco, ela não dá mais opinião. Né? Ela não dá mais opinião. Eu trabalhei por 13 anos, quase 14 anos, em uma mesma organização. Nessa linha que você falou. Então, comecei como programador, depois fui diretor de tecnologia, planejamento, investimento, até que eu fui participar da diretoria executiva dessa empresa. E eu decidi sair dessa empresa por alguns fatores. Né? Um deles é porque eu queria empreender de novo, e a minha ideia era basicamente o seguinte: hoje eu tenho força para isso. Eu poderia sair, abrir mão da situação financeira, estabilidade, e se der errado, eu vou pedir emprego para o Fernando, tenho energia para isso, vou pedir emprego para alguém e está tudo bem, então consigo apostar naquilo dali. Mas o segundo ponto, especificamente, tinha alguns aspectos políticos, etc., mas o ponto principal foi uma reunião que aconteceu. Durante uns 5 anos eu toquei parte de inovação, processo na empresa, estava numa posição diferente, então tinha o time que tocava. Então eu sentei em uma reunião, o time veio apresentar para a diretoria, eu estava ali fazendo papel de diretoria, e o pessoal começou a apresentar. E aí quando terminou a reunião, eu era o cara que era o freio de mão. Quando alguém falava alguma coisa, mas tal tempo a gente já tentou isso, não deu certo. Não, mas aqui a coisa não funciona desse jeito. Quando terminou a reunião, eu me senti mal. Ou seja, eu tinha virado aquela pessoa que eu combati durante anos dentro da organização. E aí foi a hora que eu levantei a mão e falei assim, estou precisando fazer outra coisa. Sabe assim, por mais legal, por mais estável que seja, por melhores que fossem os resultados, nessa empresa, a gente conseguiu, uma empresa muito grande, a gente saiu de um faturamento de 400 milhões de reais para 1 bi em 2 anos. O estado era muito bom, só que eu era o freio de mão, eu tinha me tornado o freio de mão. E aquelas pessoas, elas conseguiriam tocar sem que eu tivesse ali. Então, assim, aquele ali foi o gatilho de que está na hora de fazer outra coisa. Está na hora de tentar outra coisa, está na hora de encontrar um desafio diferente. E aí foi quando eu saí e fui trabalhar em uma empresa que eu tinha sido investidor dela. Então, que era a história que a gente estava conversando, né? A empresa de IA, que é a Kunumi. Então, fui tocar operações na Kunumi e as coisas começaram num formato completamente diferente. E aí eu fui aprender outras coisas. Né? Fui aprender sobre IA de alto nível, eu fui aprender sobre valorizar o ser humano. Aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Uma empresa uma empresa saudável é feita por pessoas saudáveis, né? Então, fui aprender nesse lugar. Eu fui aprender a ter uma visão. A empresa que tinha 70 mestres e doutores em inteligência artificial, o que eu aprendi lá foi sobre gente. Eu aprendi foi sobre gestão de pessoas, sobre cuidado com as pessoas, sobre como que você cria um ambiente, né? Como que você cria um arcabouço ali, o guarda-reio, para que as coisas funcionem de uma forma mais adequada dentro da organização. Então, assim, foi um crescimento muito legal para mim, muito legal. Cara, doideira demais esse podcast de hoje aqui, porque nunca é sobre assunto técnico.
No início eu comentei aqui que eu não acredito em inteligência artificial. A palavra é forte aqui, mas a maneira de eu Sim, dizer sobre isso é porque um cachorro pensa mais com a máquina, no sentido de pensar, sim. né? Uhum, Eu prefiro chamar de inteligência aumentada. Vamos uhum, usar essa inteligência, os algoritmos, enfim, nossos cálculos matemáticos sim, para armazenar na máquina aquilo que nossa cabeça já não tem capacidade de processar tão rápido mais. E aí uhum, eu tenho um HD externo meu aqui para poder fazer isso. E isso, enfim, vamos chamar aqui de inteligência artificial, que é o mais fácil das pessoas entenderem. A inteligência artificial generativa, a superinteligência, que são as evoluções que vem pela frente, uhum, elas vão fazer a gente cada vez menos executar as coisas, né? exato. Juntando com automação e a generativa, essa coisa toda e tal, aplicando o IA com mais domínios e não só um domínio único, daqui a pouco está tudo fazendo de uma maneira automática. Sabe o que sobra, cara? Relação humana. Relação humana. Entende? Então, Sim. tipo assim, poxa, a gente pode trabalhar só com gente fera. Uhum, Primeira coisa, se você contratou fera, confia quem vai fazer melhor que você, cara. sim, Se você sim. não confiar, não adianta você ter 70 Uhum, engenheiros e doutores. Se você, como CEO ou como fundador, bloquear o raciocínio desses caras, não vai adiantar nada. Qual que é exato, o nosso papel, cara? Tornar essas pessoas mais saudáveis. exato. E que é a grande dificuldade, principalmente na tecnologia, porque se deixar os caras trabalham 24 horas por dia, Sim, concorda? sim, Tirar sim. os caras do quarto escuro. Exato, Fazer os caras entenderem que o chat GPT hoje ajuda a programar mais rápido. exato. Mas, cara, então pega seu tempo e vai passear com seu cachorro, com seu filho, vem aqui trocar uma ideia, sai do quarto escuro, vem pra cá, cuida da sua saúde, né? Uhum. Porque, por enquanto, somente o russo lá, não me esqueci o nome dele, mas que é do projeto 2045.com, está fazendo um avatar para ele lá e ele vai viver mais anos, talvez, né? Mas, fora isso, nós precisamos do nosso corpo, cara. Nós precisamos da nossa relação. E eu acho que é tudo sobre relação. No final do dia é tudo sobre gente, né? Eu conversava com alguns amigos ontem à noite, a gente estava falando assim, eu cheguei a um determinado momento da vida que assim, eu tento acabar com tudo que envolve o eu acho. Eu não acho nada, não acho nada, sabe assim, eu consegui estudar, eu consegui pesquisar a respeito, é uma questão técnica, eu vou olhar o técnico, não é bem o que eu acho, o que é, o que não é. E do ponto de vista comportamental, para mim não existe eu acho, existe a palavra. Existe a palavra. E quando você vai na palavra, você naturalmente vai se remeter à cruz. E a cruz é sobre gente. No final das coisas, é tudo sobre gente. É tudo sobre pessoas. E eu te falo isso hoje, porque para mim essa foi uma mudança radical na minha vida, dessas mudanças que a gente falou, radical. Porque eu já participei de uma situação que eu não me orgulho dela, que foi um dia onde eu estava em uma reunião com o time, as pessoas estavam me apresentando uma coisa, e a gente ficou ali uma hora, conversa daqui, tal, tá combinado, você faz isso, aquilo, tal, tal. Eu levantei e saí. Aí uma pessoa chegou, me chamou e falou assim, Ramon, você percebeu que a fulana estava chorando durante a reunião? Eu falei, não, não percebi. Eu era extremamente orientada, vamos entregar, vamos fazer, vamos acontecer. Então, eu tive que ser quebrado, tive que ser, sabe, moído para conseguir perceber que no final do dia é sobre gente, é sobre pessoas, né? E eu acho que assim, o meu papel hoje é como que eu crio um ambiente para que aquelas pessoas se sintam produtivas, confortáveis em determinado nível, né? Porque eu acho que assim, é aquela história, você tem que estar desafiado, né? Você não pode estar no estágio parado, né? Esse final de semana aconteceu uma coisa que para mim foi uma gratidão muito grande minha de agradecimento a Deus pela situação. No meio do ano passado a gente teve que pivotar nosso modelo de negócio da morada, e pivotar é um nome muito simples, né? Mas por trás dele envolveu demitir todas as pessoas do time, exceto o time de liderança, mudar o modelo de negócio, mudar a marca da empresa, mudar o perfil de cliente e mudar o produto inteiro. É matar para. Tipo assim, fechou e começou de novo. Né? E graças a Deus está dando muito certo. Mas por que a situação é algo de muita gratidão? No domingo à noite eu encontrei uma pessoa que foi demitida durante esse processo. Uma pessoa que foi demitida. Na verdade eu encontrei 3 pessoas que foram demitidas e as 3 estavam no mesmo lugar. E todas elas chegaram, me cumprimentaram, uma me deu um abraço muito forte, e falou assim, que dia que eu posso voltar? Porque é sobre isso, sabe? Ali ela se sentia bem, ela se sentia uma pessoa acolhida.
eu poderia citar, não vou citar, poderia citar os perrengues que ela passou na vida dela. E a gente estava lá para ajudar. Ela teve dificuldade com a família, com a irmã, e a gente estava lá para ajudar. Né? Então, assim, essa história de que a empresa saudável é feita por gente saudável é muito real. É muito real. E a tecnologia, na minha concepção, ela entra para aumentar a minha produtividade. Ela não vai me substituir. E aí tem algumas coisas que são muito interessantes, né? Uma coisa muito interessante. Quem mais se beneficia de inteligência artificial hoje não são profissionais de início de carreira, é quem já é mais maduro. Porque aquilo que era o trabalho operacional, ele consegue fazer com inteligência artificial e ele se dedica a relações, a desenhar parcerias, a outras coisas, né? E outra coisa muito interessante nessa linha que você falou, né, do seu backup externo, mais ou menos em 2014, 2015, 10 anos atrás, de uma forma geral, eu estava assistindo uma palestra numa universidade chamada Singularity University, lá no Vale do Silício. Você fez a formação lá? Pô, assim, sensacional, né? Um lugar maravilhoso, né? E aí o Ray, né, que era o diretor técnico do Google, estava dando uma palestra, e aí uma brasileira, eu lembro porque ela estava na minha frente, ela levantou a mão e falou assim, Ray, qual que é o futuro do computador? Como que é o computador no futuro? Ele estava sentado assim na frente, uma cadeira mais alta, e ele abaixou a cabeça e ficou olhando assim uns 2 minutos, aquele silêncio, né? E tal, ele respirou fundo e falou assim, com muito respeito, a sua pergunta ela é irrelevante. Porque no futuro não existe computador. No futuro, você pluga um chip no seu córtex, aquilo que é a memória que você quer acessar o conhecimento, você baixa da nuvem, aquilo que você quer guardar, você leva para a nuvem. E aí começou aquele rebuliço. Aí ele falou assim, já está pronto, tá? A gente não tem banda para transmitir, mas a tecnologia já está pronta. Então é exatamente isso, né? Ou seja, é a tecnologia sendo algo que ela potencializa a sua produtividade. Né? 2 semanas atrás a gente teve que escrever um projeto, eu vou falar do zero, mas nunca é do zero porque tem o nosso conhecimento, mas assim, Word, novo documento, e sentamos em 3 pessoas para escrever um projeto do zero, que normalmente a gente demoraria semanas para fazer. Poxa, sentou eu, 2 sócios, um pegou financeiro, outro pegou não sei o quê, chat GPT daqui, outro dali, não sei o quê. Em 2 horas a gente fez o projeto inteiro, super bem escrito, super bem detalhado, tudo certinho, bonitinho. Então assim, a ideia, a criatividade veio de nossa, a gente organizou as coisas, mas aquilo que era operacional, a máquina fez pra gente. E no final ficou muito legal o projeto, ficou muito bacana. Então eu acredito muito em aumentar o nosso potencial com o uso da tecnologia. É o que eu defino. Inteligência aumentada. Né? Medium está nascendo para isso. Eu acredito que, eu já falei isso aqui em vários episódios, eu discuti isso o tempo inteiro. Cara, IA, existem direita e esquerda, igual tem 0-1, direita e esquerda, branco e preto, né? Às vezes tem 2 lados. IA para mim ou ela vai te causar algum tipo de vício, você vai criar uma ferramenta para te viciar, roubar o seu tempo. Exato. Ou para você se tornar produtivo, liberar o seu tempo. Qual que é a briga? Tempo. Beleza? Só que a gente precisa continuar, a discussão ele é muito longa, vai substituir o ser humano. Não, porque você acabou de dar um exemplo, que você só sentou com seus 2 sócios porque vocês têm background. Exato. O que aconteceu é que, em vez de vocês ficarem 3 dias fazendo aquilo ali dentro de uma sala, você digitou menos. Grosseiramente falando, você falou assim, cara, ChatGPT, faz para mim aqui. E óbvio, você não está colocando algo que você não consiga validar. Você consegue. Não, exatamente. Qual que foi o nosso trabalho? Né? O nosso trabalho foi transformar o que era a nossa ideia em um bom contexto de negócio. E depois a gente foi construindo e etc. Agora, eu acho que tem um desafio gigantesco nisso. Qual que é o desafio para mim? É porque, na técnica, o que a inteligência artificial faz? Ela repete o que dados... Você informa uma massa de dados e ela repete aquele comportamento. A massa de dados, ela espelha o nosso comportamento como ser humano. Isso é um problema. Porque a gente é viciado. Então, se você pega assim, poxa, eu sou uma empresa da Faria Lima e vou contratar um diretor financeiro. Você sabe onde o cara estuda, a idade dele, a cor dele, qualquer estrutura. Já está formada. Então, assim, para você conseguir quebrar esses vícios da nossa sociedade, eu acho que tem que ter uma visão crítica um pouco mais
tem que ser um pouco mais crítico com relação às situações do que a gente só repetir o que aconteceu, né? No nosso caso, que é mercado imobiliário, a MIA, que é o nosso produto principal, ela faz grande parte do trabalho que um pré-atendente, atendente e corretor faz. Mas se ela repetir o comportamento do corretor, tem problema. Sim, você não está aberto ao novo, você vai repetir coisas que estão erradas. Exatamente. E assim, e existem algumas profissões no Brasil que elas são viciadas. Em parte, a corretagem ela é viciada no Brasil, em parte. A gente não pode generalizar, mas existe um grupo viciado. O corretor depende de uma comissão, a comissão é uma coisa imediatista. Para você ganhar comissão, tem que convencer o outro a comprar ou convencer ele a vender. Não necessariamente eu uso todos os argumentos mais apropriados para aquilo dali. Então, assim, qual que foi o maior trabalho que a gente teve construindo a MIA? É tirar todos os vícios. É tirar todos os vícios. Porque qual que é o vício? O vício é, eu consigo te convencer a comprar um apartamento. Agora, se depois você vai ficar quebrado, é outro problema. Se depois você vai passar raiva o resto da vida porque é longe do seu trabalho, é outro problema. Se você vai pagar mais do que deveria, é outro problema. Então, a gente teve que tirar todos esses vícios. Ou seja, eu preciso ser comercial, preciso apresentar o produto. Agora, não preciso vender o meu familiar por isso, né? Então, esse foi todo o trabalho que a gente teve que fazer. Né? Perfeito. E assim, levando na linha da... Hoje a inteligência artificial, ela resolve alguns problemas ainda básicos, né? Estou falando assim, Sim. Tá bonito de ver, mas são problemas clássicos, mas rapidamente vem o que a gente chama de IA generativa, que todo mundo, quando eu falo vem, é mais comum entender isso, né? Mas assim, de trabalhar com textos e domínios diferentes, e já vemos para a inteligência que você vai falar para o cara, inclusive através da MIA, qual que é o melhor lugar dele mudar baseado no trânsito, porque você vai ter uma engenharia social diferente com contextos e domínios diferentes. Né? Exato. Então você pega um único... hoje está mais fácil pegar uma única coluna de domínio ali. Mas para a gente fugir um pouquinho do técnico aqui, cara... Legal. Cara, na hora que você comenta assim, né? Eu recorro à palavra, porque esse realmente é 01, né? Esse é 01. Geralmente é assim. Esse é 01. E a gente estava falando aqui mais cedo. Por amor e por vidas. No final, é isso. A gente pode construir a MIA, que é a morada.ai, que depois o Ramon fala para a gente a esse respeito. A gente pode construir Nidio.ai, a gente pode fazer um monte de coisa com excelentes produtos tecnológicos, aumentar a produtividade, que eu acho que esse é o grande lance. Mas no final, mano, é por amor e por vida das pessoas. Com certeza. O que é Jesus na sua vida? É difícil, cara. Assim, talvez pelo tempo não dê pra gente falar de tudo. Mas é por Jesus que eu tô aqui. Tudo poderia ter dado errado, cara. Tudo. Eu falei que eu sou capixaba. A gente não saiu do Espírito Santo porque a gente quis. A gente foi quase que expulso por violência. Violência pesada. A mudança da minha casa saiu com gente armado lá em cima. A gente se escondeu. A gente mudou. A gente foi para outro lugar. E hoje nós estamos aqui, cara. E tudo deu certo. Saca? Tipo assim, meu pai tá vivo. Minha mãe tá viva. Meu irmão, desculpa a expressão, é o cara mais foda que tem no mundo. De verdade, sabe assim? É aquele cara que é outro nível de ser humano, assim. Aquele cara que tudo que ele coloca a mão dá certo e tudo. Mas tinha tudo para dar errado, cara. Tudo que você imaginar na vida ia dar errado, cara. Ia dar errado. Assim, a gente saiu fugido. Fiquei 3 meses sem ver meu pai. Quando eu encontrei meu pai, eu não conhecia meu pai. Ele tinha mudado barba, cabelo, não sei o quê. A gente ficou 3 meses viajando dentro de um carro, cara. Dentro de um Fusca. O Fusca meio que pegou fogo, teve que trocar o motor. Nós fomos escondendo em Corumbá, no Mato Grosso. Aí de lá nós pegamos um caminhão, fomos para Paraíba. Chegou lá, cara, a gente ficava escondido. Eu não podia sair da escola sem ser com meu pai e com minha mãe, por risco de vida. Isso que parece jornal é o que a gente viveu. Cara, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo. Mas por trás disso tudo, tinha minha mãe.
fiel, joelho no chão, ensinando a gente o caminho que a gente devia andar, e em todos os momentos, pedindo a Deus, direcionando a gente, ensinando, e as coisas foram se acertando. Em um determinado momento, o meu pai viu que ele estava andando num caminho que não era o dele, correto, também começou a seguir o mesmo caminho que a gente, e as coisas começaram a se resolver, e daí a pouco meu pai falou, cara, eu vou abrir um negócio. A gente estava quebrado, meu pai perdeu tudo que tinha, tudo que tinha. Em determinado momento ele falou, chamou eu e meu irmão, falou assim, cara, eu vou abrir um negócio. Levou a gente no meio do matagal, aqui vai surgir uma empresa. Meu irmão me chamou no canto, falou assim, cara, papai tá ficando doido. Como é que ele vai montar uma empresa ali, cara? É um matagal. Ele não tem dinheiro para pagar o aluguel daquilo ali. Ele conseguiu o terreno de graça, nunca cobraram o aluguel dele. Ele e minha mãe entraram para dentro, capinaram eles, colocaram um cachorro para cuidar porque drogado pulava lá, construíram uma empresa em cima daquilo dali, construíram uma empresa em cima daquilo dali. Meu irmão foi formado, é diretor de uma multinacional. Eu escolhi o caminho de empreender, graças a Deus está dando tudo certo. Meu irmão tem a família dele formada, eu tenho a minha, mas tinha tudo para dar errado, cara. Tudo. Eu posso te listar 200 motivos do porquê que poderia dar errado. E hoje a gente continua sendo uma família unida, uma família fiel a Deus. E quando você vai ver os detalhes, que coincidência, cara. Foi Deus mudando aqui, trazendo outra aqui, colocando a pessoa certa. E hoje a gente é uma família, sempre fomos uma família muito feliz e muito unida, mas que tem prosperado, tem abençoado as pessoas, mas foi por meio dele, cara, por meio dele. E assim, eu comentei que eu subi a montanha, né, pelo Legendários. Quem não conhece, né, o Legendários, pô, faz a inscrição, faz a inscrição, segue a lista, e aproveita a jornada. Então, assim, quando eu subi a montanha, eu fui confrontado com isso. Porque aonde na palavra fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, para mim é isso que eu te contei. O que me traz esperança é ver tudo que a gente passou durante esse período e o cuidado de Deus com a gente. O cuidado de Deus com a gente. Não é com o lado material, sabe assim, que passa um perrengue pesado, cara, perrengue pesado assim, mas foi com o lado de ter uma família estruturada, emocionalmente estável, pelo cuidado de Deus que teve com a gente, sempre mandando as pessoas certas, direcionando a gente para os lugares corretos. Cara, quando eu falo que a gente saiu fugido, cara, é fugido. Sabe assim, a gente chegou na Paraíba e o primeiro lugar que a gente foi morar foi numa sala muito menor do que essa aqui, dormindo no chão, e na parte de baixo era um prostíbulo. Entendeu? Cara, meu pai era um empresário na época de sucesso, perdeu tudo, cara, perdeu tudo. E mesmo assim, Deus foi direcionando as situações e tudo foi sendo reconstruído, sabe? Aquela palavra de 7 vezes mais, tudo foi sendo reconstruído. E hoje, porra, a gente é uma família super feliz, né? Super feliz e direcionado por Deus. Então, quando você me pergunta assim, quem que é Jesus nessa história? É tudo, é tudo. É nos detalhes, é tudo, cara, é tudo. Assim, eu comentei que eu tô no segundo casamento. Pô, divórcio é uma encrenca, um estresse emocional muito forte, etc. Cara, Deus colocou na minha vida uma esposa maravilhosa, cara, maravilhosa, assim, putz, assim, maravilhosa, assim, pessoa que nunca nos meus melhores sonhos eu sonharia ter uma esposa como eu tenho hoje. Meus filhos, cara, nunca imaginaria ter meus filhos. Eu falei isso com meu filho esse final de semana, eu falei assim, meu filho, eu nunca imaginei na vida ter um filho tão maravilhoso como você. E é isso. Aí você fala assim, porra, mas isso é coincidência, isso é esforço. Cara, esforço que nada, cara. Foi Deus movendo as situações, sabe? Foi o Espírito Santo tocando as pessoas corretas e elas foram se movendo. Às vezes um ajudava, um livrava a gente numa situação e daí a pouco a coisa dava certa. Cara, eu me lembro, o último exemplo que eu vou dar, até para não atrapalhar o nosso prazo aqui, né? Existe um momento aqui que deixa eu te falar, cara. Estou começando a rir porque eu também já estava chorando, assim, né? Mas Deus é tão perfeito, irmão, em todos os sentidos, todos, que acho que a gente precisa ter uma relação de pai mesmo,
e de entender que nós podemos ir no colo dele quando a gente precisa. É sabe? isso. Que a gente tem que ir como criança. E hoje eu tenho uma relação com Deus que eu brinco muito com ele. Brinco no sentido assim, tô indo lá de gravar o Jornal da Cash, tá, meu pai? Desce na hora que você tiver. É Descer isso, que eu tô cara. esperando. Eu tenho um Ele amigo, nunca te deixa na deixou. mão. O Fred é exemplo disso. Em nenhum episódio ele deixa Na do mão. Espírito Santo descer aqui, irmão. Então, isso que você está passando aí, que chegue nas pessoas certas. Amém. A sua emoção, ela é genuína, Amém. sabe? Assim, a gente já falou de tanta coisa de Jornada Cash, de homens aí de 1,90 m sentado aí, da gente falar de violência, de proteção familiar, de sentar porrada em quem tiver que sentar mesmo. Porque a palavra também nos mostra que tivemos vários Exato. inimigos, mas todos eles, a maioria deles, alinharam seu coração de Deus. Exatamente. Então é isso aqui, sabe? Então, eu tenho dê o seu exemplo à vontade. Eu tenho um amigo que ele fala um negócio muito interessante, né? Ele fala assim, Deus é meu brother, né? Sabe assim, eu não falo assim necessariamente que Deus é meu brother, mas ele é meu pai, cara, sabe assim, ele é meu pai, sabe, aquele cara assim, é meu pai, né? Eu poderia assim citar, graças a Deus, dezenas de exemplos, né? Mas eu lembro de uma vez que foi quando eu tive a primeira empresa, 18 anos de idade, meu sócio me passou a perna, né? E a gente quebrou e ele levou o que era bens materiais da empresa e deixou a dívida, né? Então ele levou os computadores, levou a receita e me deixou a dívida. Pô, arrumei um emprego, fui trabalhar, pagar a dívida, aquela coisa, etc. Mas chegou um determinado momento, cara, que não estava dando, sabe? Tipo, eu podia trabalhar o tanto que fosse, que eu não dava conta de pagar aquilo que estava ali, né? E eu lembro direitinho, domingo eu estava em casa, eu sentei, orei e falei, Deus, putz, tá difícil, tá pesado, né? E aí eu fiz as contas lá e tal. Falei, cara, precisava, sei lá, de ter, tipo, sei lá, 6 mil reais a mais. Não lembro o valor na época. Mas eu lembro que era um valor que dava para dividir por 6. Era tipo assim, 6 de mil, sabe? Aquele negócio assim. Pô, nós estamos falando de 2001, né? É grana pra caramba, começando carreira e tal, aquele negócio. Eu falei, Deus, eu preciso. Tá difícil. Não reclamo de trabalhar, nada disso. Adoro trabalhar, sou apaixonado com tudo que eu faço, etc, etc. Beleza. Fui trabalhar. Cheguei lá no trabalho no dia seguinte, sentei, era uma sala bem grande, bem aberta, assim, programador, tal, ASP, Aspão, nossa, Deus, banco de dados em Axis, nossa, aquele negócio trabalhando. Espero que você não estava fazendo uso de Dreamweaver nem de FrontPage. Nossa, era Dreamweaver. E aí tô lá, assim, tal, aí eu trabalhava em uma empresa que era um grupo que tinham várias empresas. E aí entrou um cara, era o diretor de uma empresa, não era o grupo, a empresa que eu trabalhava, era de uma outra empresa do grupo. Ele entrou, devagarzinho, entrou, parou do lado da mesa assim, e falou assim, você é programador? Ele falou, sou. Tô precisando desenvolver um sistema. Você faz para mim? Claro, faço, sim, senhor. Quero desenvolver um RP. Falei, claro, pô, especialista em RP. Bom, beleza. Fazer o seguinte, eu vou fazer uma cirurgia odontológica, ele falou comigo, na quinta-feira você vai lá na minha casa e me apresenta o projeto? Falei, claro, apresento. Beleza. Fernando, sei lá o que era RP, cara. O que era RP? Pô, tamanho do negócio, não sei o quê. Fui pra internet, pesquisei o que era, certinho, bonitinho. Fiz um projeto super legal, super bacana. Na quinta-feira fui lá na casa dele, chamou o Wellington, mostrei pro Wellington, tal. Beleza, tá fechado. Quanto que vai ser? Tal. Quando eu saí de lá, cara, pô, 6 parcelas de 1.000, cara. 6 parcelas de 1.000, cara. 6 parcelas de 1.000. Entendeu? 6 meses depois, o sistema estava pronto, cara. Aquilo que eu nem tinha ideia do que era. Contratei um amigo, que se tornou meu melhor amigo, que é o Breno, né? Programador em Fox Pro. Daí que eu conhecia Fox Pro. Pô, 6 meses, cara, a gente desenvolveu o sistema inteiro, financeiro, controle de estoque, emissão de nota fiscal, conectava 4 filiais no Brasil inteiro, etc. Quanto que era, cara? 6 de 1.000, Fernando. 6 de 1.000. Eu falei, cara, porra, mas isso é coincidência? Não tem coincidência, cara. Coincidência, era, sabe, foi um mover ali, cara. Tava pesado. E aí a porta apareceu. Posso te dar dezenas de exemplos, graças a Deus, de mover dessa forma, cara. Mover dessa forma. Que é aí que eu te falo, cara, assim, na nossa família, Deus está no centro, cara. Deus está no centro. E aí quando eu te falo o desafio como pai, esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque assim,
para a gente conseguir viver e sentir isso, a gente acabou tendo que sofrer um pouquinho. Eu não quero que eles sofram, né? Eu quero que eles compreendam de uma forma talvez um pouco mais leve do que foi para mim, né? E eu acho que esse que é meu desafio. Esse é meu desafio hoje, conseguir trazer meus filhos, né, para essa realidade que nós estamos falando, né? Cara, lindo demais, assim, Jesus precisa de ser o centro de todas as nossas coisas mesmo. É bonito de ver que um podcast aqui, um episódio que eu já estava aqui já com quase 1 hora, e assim, poxa, a gente só fala de empreendedorismo, que horas mais, um recado para nós, né? E aí ele usa a nossa boca através do Espírito Santo para nos emocionar. Eu não consigo falar de Jesus sem emocionar. E eu já até meio que briguei com isso. Eu falo, putz, de novo, né? Mas é impossível, cara. Tomara que eu e você, a gente morra com 90 anos, 70 anos, vai se emocionando da mesma forma, porque ele precisa de seu centro. Eu precisava de gravar esse podcast aqui hoje, sair daqui renovado. Não que eu tenha problema, não é isso, porque a cada dia a gente precisa de acordar e respirar de novo e falar hoje é um novo dia. Né? Empreender não é fácil, principalmente pelo fato que Jesus não é só o centro da nossa casa, ele é o centro da nossa vida. E nos negócios que a gente está movendo, a gente está colocando Jesus como nosso CEO. Então, Nidiu não tem CEO. O CEO se chama Jesus Cristo. E ele vai conduzindo e vai mostrando para a gente os valores, os princípios. Mas no final, ele não vai depositar na nossa conta R$6.000. Ele vai fazer a gente trabalhar para a gente conquistar os R$6.000. E ele vai nos colocar para provar que ele é o Deus, o dono do ouro e da prata. E que ele vai abrir na hora certa as portas. E vai enviar como ministro da economia os recursos que a gente precisa. Né? Creio nisso, vivo isso, amém. E você está dando testemunho para isso. Que Deus te abençoe. Exatamente. Amém. Amém. A morada.ai prospere muitos anos, que você continue junto com os professores que estão lá pensando por amor e por vidas. Tecnologia é pílulas para nós, sabe? Mas pessoas não, pessoas é diferente, né? Jesus nos pediu, cuide das minhas coisas, enquanto eu estou cuidando das suas. Assim. Esse é o grande ensinamento que ele deixa para a gente. Meu irmão, agora, esposas, para a gente encerrar. Esposas edificam. Você citou o exemplo da sua mãe. Sua mãe que com o joelho no chão fez isso. Exato. É ela, mais a esposa do Fred, está aqui, mulher de Deus demais, Mila. Mudou por N anos também. Eu, da minha forma e da minha casa, hoje entendo cada vez mais que quem edifica minha casa é minha esposa. E foi tão difícil para eu entender isso, porque era muito corporativo, a gente acha que está tudo. E quando eu peço a opinião de uma esposa que não é do mundo corporativo, né? Mas a partir do momento que a gente entende que elas são usadas para edificar um lar. Enfim, deixa um recado para sua esposa aí, que senão vai pegar todos. Não, hoje é um dia bem propício a isso, né? Hoje a minha esposa fez uma cirurgia nos olhos para corrigir miopia, etc. E aí eu falei com ela assim, olha, eu vou lá rapidinho, volto e tal, não sei o que, e assim, a gente vive uma relação muito bonita hoje, sabe? De muito respeito, de muito carinho, de muito amor. A minha esposa, chama Lohane, a Ló, né? Ela me resgatou alguns valores que são valores de humildade, de respeito, de amor, sabe, de carinho. Ela me resgatou, sabe? Eu estava em uma certa situação que eu tinha perdido alguns desses valores, ou talvez desacreditado. E foi ela que me ajudou a mostrar o mundo de uma forma um pouco diferente, né? Então, meu amor, te amo demais, sou grato a Deus por ter colocado você na minha vida, sou muito feliz junto com você, muito feliz mesmo, e assim,
Vou tentar cumprir a promessa da gente fazer 50 anos de casado. Vou estar meio velhinho, meio empenado até lá, mas assim, eu te amo demais e quero que a gente seja cada dia mais feliz, né? E é isso, cara, assim, eu acho que lá em casa tem um papel muito especial da minha esposa. E na casa do meu pai tem a minha mãe, né? Assim, eu tive várias influências na minha vida, talvez 4 delas as principais. O meu pai é amor. Meu pai é amor. Aquele cara bruto, aquele cara que durante muito tempo ele liga, te xinga 5 minutos, você nem sabe o que ele está xingando, mas depois você vai entender que é amor. Sabe? Meu pai é o cara do amor. Né? A minha mãe é a pessoa da fé. E a fé da minha mãe é inabalável. O mundo pode cair, ela está firme. E ela vai segurar a onda. Pode cair o mundo, mas ela vai segurar a onda. O meu irmão é meu exemplo profissional, de caráter, sabe? Assim, meu irmão é aquele cara reto, cara certo, né? E como eu te falei, o que ele fizer vai dar certo. Vai dar certo. Você pode ter certeza. Assim, todas as experiências profissionais dele, ele entrou numa fria e ajustou o negócio todo. Mas tem uma referência da minha vida que às vezes ela não é tão óbvia, que foi meu avô. E por quê? Meu avô é do interior, cidade onde todo mundo bebe, dá tiro, briga, não sei o quê. E ele era o exemplo da calma, da fé, da paciência, sabe? Aquela pessoa que era estável, do amor, do carinho, né? Da fidelidade com Deus. Então, eu sempre tento trazer isso para a minha vida, que no meio de um mundo muito turbulento que ele vivia, ele era aquela pessoa diferente. Ele era conhecido por ser diferente, né? E marcou muito, muito minha vida mesmo, muito minha vida. Maravilhoso, cara. Bom, galera, seguinte, já tem 1h20 aqui que a gente está batendo um papo. Certamente a gente vai ter um próximo episódio. Primeira vez que a gente se vê pessoalmente, mas a gente vai ter um próximo episódio para a gente contar de como que as nossas empresas estão transformando a vida das pessoas. Legal. Deixo aqui o meu combinado com você. Combinado. A data vai ser determinada pelo nosso CEO. Ele vai tocar seu coração, tocar o meu e está gravado. Assim Legal. como um dos meus possíveis sócios, a gente está em vias de, a gente já gravou um podcast aqui, um cara de Deus também, e surgiu uma brincadeira lá na academia do Fred. Eu falei, cara, a gente vai gravar um podcast em dezembro de 2024 com você sócio. Eu te faço esse desafio bom também, a gente mostrar o que Morada.ai e Nidio.ai vão ajudar as pessoas a mudarem a vida delas. Legal, combinado. Que Deus te abençoe muito, Amém. cara, te entregue aquilo que o seu coração deseja, mas que esteja alinhado ao dele, aos desejos dele. Né? Exato. Que crie em você um coração puro cada vez mais, um espírito cada vez mais inabalável, e que você seja muito usado no mundo corporativo. Amém. O mundo corporativo tem, na minha humilde opinião e visão, necessitado de homens de fé. Verdade. Porque ele está voltando. Né? E nós precisamos edificar as pessoas de TI, tem um histórico, às vezes, não acredito, Deus é o universo. Não, Deus é amor. A gente falou de palavra de amor um monte de vezes aqui, porque muitos não suportam escutar o nome de Jesus. Mas quando a gente fala de amor, amor é Jesus Cristo. Tá? Bom, é isso, moçada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fredão, por estar aqui junto conosco. Galera, curtam, compartilhem aqui. Esse foi um episódio muito bacana. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre empreendedorismo. Mas esse mas aqui é muito positivo. Entendam quem é o dono do ouro da prata. Quem é que assina os contratos. Quem determina a direção e quem toma as decisões. Basta acreditar. Valeu, fui. Até a próxima. Valeu demais.